Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Começando mais uma semaninha, vamos começando com muita alegria, muita força, muita fé, muito amor no coração e vamos embora. Gente, recebi aqui da minha queridíssima Priscila, que está em casa, graças a Deus, um texto do Alexandre Gruber publicado na página dele no Instagram. Tem um postzinho que eu vou até publicar no meu status. Uma pessoa, quando desperta para sua força, não progride sozinha. Ela auxilia todos ao seu redor a evoluírem também. Um pouco que tem a ver com o que eu falei no texto de ontem, né? É um texto grande do Alexandre Gruber. Normalmente os textos dele são pequeninos, mas esse é grandão. Vamos lá. Poucas coisas se comparam à força de uma pessoa desperta. Pessoas despertas são indomáveis, intuitivas e possuem a serenidade e a confiança daqueles que aprenderam a ver a vida com os olhos da alma. São pessoas que passaram por situações difíceis, viram sonhos que não se concretizaram, tiveram que se despedir de quem amavam e viram a vida colocar à prova toda a confiança em si mesmas e na sua crença no bem. Ainda assim curaram cada ferida com a sabedoria de quem acolheu a dor como uma sábia conselheira e optaram por guardar os seus ensinamentos ao invés de um acumulado de mágoas e desilusões. Por isso carregam um certo brilho no olhar, uma presença cheia de luz e de carisma e uma aura de aconchego que não passa despercebida. São pessoas que não seguem o grande coletivo, não têm medo de parecerem ridículas por acreditarem no invisível e cuidam da sua energia, da sua mente, da sua alma e do seu coração como um templo. Uma pessoa desperta aprendeu a honrar a si mesma, ama quem é, tem orgulho da sua trajetória, já não dá mais poder para as críticas ou julgamentos, assim como tampouco perde seu tempo julgando os demais. Sabe que todos estamos entre a inconsciência e o despertar e que esse processo é algo sagrado e individual. Todos têm o seu tempo e seus próprios despertares. É esse motivo que a pessoa desperta agradece por tudo e todos que passaram por sua jornada, os que a amaram e os que a despertaram. Ela sabe que às vezes a vida vai mesmo nos chacoalhar para que despertemos para a nossa força e para o nosso poder. É isso que traz a segurança da pessoa desperta. Não a segurança que menospreza a cautela, mas sim a segurança de quem está bem em ser quem é e que fez de si mesma um lugar de paz para se viver. Uma pessoa desperta ajuda a despertar o mundo. Palavras de Alexandre Gruber. Meu Deus, parece que ele fez uma síntese de todos os últimos textos que eu fiz leitura e de tudo aquilo que eu comentei também, não é? Olha só a sincronicidade, né? A gente vai chover no molhado, mas de qualquer maneira, né? Aqui, pessoas despertas são indomáveis e intuitivas e possuem a serenidade e a confiança daqueles que aprenderam a ver a vida com os olhos da alma. É o que eu tenho falado em todos os vídeos, não é? A intuição é simplesmente uma ferramenta que mostra a nossa conexão com o plano espiritual, com o nosso eu superior, com o nosso eu crístico. E quando a gente começa a ter ouvidos para ouvir essas orientações, a nossa vida deslancha, né? Não que não tenhamos problema, porque, né, como eu digo para vocês, eu sou
a pessoa que mais compartilho aqui com vocês as minhas aflições. Mas quando a gente está no ego, provavelmente isso tudo acontece. Quando nós conseguimos reconectar com a nossa essência divina, as coisas começam a trilhar aquele caminho que é o da alma. São pessoas que passaram por situações difíceis, viram sonhos que não se concretizaram, tiveram que se despedir de quem amavam e viram a vida colocar à prova toda a confiança em si mesmas e na sua crença no bem. Acredito que as pessoas despertas, assim como tem um canal que chama Os Escolhidos, né? Que são pessoas que vieram para trazer uma mensagem para o mundo, pessoas preparadas talvez para isso, eles dão o nome de Os Escolhidos, né? E que falam também dessas situações difíceis e que Deus, na verdade, está simplesmente nos preparando para, de alguma maneira, servirmos até de exemplo, sim, para outras pessoas que têm vidas muitas vezes com maiores facilidades, vidas mais estruturadas e que não têm esse brilho e essa luz, que ou melhor, que são forjados, né, nessas dificuldades, nesse encontro com a nossa fé, com o nosso Deus interior. Porque se não fosse por isso, a gente sucumbiria, não é? Nos tornaríamos pessoas excessivamente amargas, como muitas que a gente conhece e que tiveram uma vida com menos dificuldades do que nós, não é? Dentro da psicologia do Jung se fala dos arquétipos, né? E nós temos um arquétipo chamado o curador ferido, aquele que através da cura das suas próprias feridas se capacita a ser um curador, porque aquele que nunca passou por uma situação desafiadora, muitas vezes vai falar com outra na teoria, e muitas vezes a gente faz isso sim, porque nós não temos a possibilidade, muitas vezes, de passar por todas as situações que nós, como terapeutas, vamos vivenciar junto com o paciente. Muitas vezes eu não tenho a mínima ideia do que é aquilo que a pessoa está vivenciando ou que ela já vivenciou na sua vida, né? Temos que agradecer a Deus por não ter, às vezes, situações tão dramáticas, não é? Não termos passado por situações tão dramáticas. Mas, à medida que a gente vai passando por situações que se assemelham à de muitos pacientes, a gente tem a condição, sim, de entender por um outro ângulo, que é o ângulo do coração, não é mais o ângulo ou prisma da mente, porque vamos dar uma orientação quando não passamos, somente que vem pelo nosso racional. E quando nós já passamos, nós podemos reagir a essa situação com as palavras de compaixão, porque sentimos com a pessoa, porque já temos a experiência guardada dentro do nosso coração e da nossa alma. E isso faz toda a diferença, porque a compaixão conecta com a alma do outro, enquanto o racional nem sempre. Às vezes precisamos sim das explicações racionais e o psicólogo e o terapeuta vão trazer essas explicações. Mas, por exemplo, dentro da terapia holística, nós vamos ampliar essa explicação para a área energética, do porquê estamos atraindo aquilo, qual é o significado, qual é a função na linguagem junguiana e qual é o aprendizado que temos que fazer para não atrairmos mais aquelas situações tão desafiadoras. Algumas vêm no nosso plano de alma, tem a ver com família, não é?
situações das quais a gente não consegue se desvencilhar, em especial quando somos crianças, que vão despertando todas as nossas feridas, né? Que já vêm na nossa história como alma, mas outras, a partir da nossa vida adulta, são de verdade atraídas por nós e devemos, como já falei também em vários vídeos, trazer 100% da responsabilidade para nós. Não adianta eu colocar no outro a responsabilidade de algo que eu criei na minha vida, que eu atrair na minha vida, se tive expectativas frustradas, se a pessoa não correspondeu àquilo que eu imaginava que ela era, eu sou o responsável pelas expectativas. Não posso jogar no outro aquilo que é da minha responsabilidade. Vou falar sempre isso. E o primeiro passo para o despertar é assumir a responsabilidade pela sua própria vida, né? Tiveram que colocar à prova toda a confiança em si mesmas e na sua crença no bem, um pouco do que eu falei ontem no vídeo também, porque quando somos frustradas nessas expectativas de como a humanidade deveria estar, não vou nem especificar uma única pessoa, não é? A questão aqui, estamos falando da própria humanidade e do bem que deveria reinar no coração de todas as pessoas humanas, mas o que vemos hoje são tantas barbaridades, não é? Que tem como função fazer com que a gente entre na desesperança, não é? Que é a falta da esperança de que as coisas mudem, de que o mundo venha realmente a ser um mundo de amor, de prosperidade, de tranquilidade, de paz para todos os seres humanos, mas devemos tirar do fundo do nosso ser essa fé de que as coisas vão mudar, de que as coisas estão mudando, de que nesse momento o que acontece é que a luz ilumina as trevas e elas estão aparecendo, né? A luz ilumina todos os nossos desequilíbrios para que se tornem conscientes e que a gente possa trabalhar em cima deles. Então, aquilo que antes estava obscuro, hoje está totalmente claro para nós e para o mundo tudo o que acontece. Assim como todas as manipulações trevosas, né, para quem tem olhos para enxergar. E tomar uma atitude de não se deixar levar por essas manipulações, né? E temos aí várias atitudes que podem fazer com que isso não aconteça, com que a gente não se conecte com essas energias. Ainda assim, curaram cada ferida com a sabedoria de quem acolheu a dor como uma sábia conselheira e optaram por guardar os seus ensinamentos ao invés de um acumulado de mágoas e desilusões. Por isso carregam um certo brilho no olhar, uma presença cheia de luz e de carisma e uma aura de aconchego que não passa despercebida. A nossa luz vem da superação de todas essas dificuldades, de todos esses dissabores que vão forjando a nossa alma em algo como um diamante bruto que vai sendo lapidado e que vai mostrando esse lado tão lindo, magnífico, não é? É a mesma coisa, a nossa alma passa por esse processo de lapidação. E quando nós entendemos, nós nos deixamos lapidar. E eu acho que é isso que traz essa luz à tona. São pessoas que não seguem o grande coletivo, não têm medo de parecerem ridículas por acreditarem no invisível e cuidam da sua energia, da sua mente, da sua alma e do seu coração como um templo. É isso. Não terem medo de parecerem ridículas, não é? Porque aquilo que a gente fala aqui, muita gente pode até dar risada, né? Porque só acreditam naquilo que é visível,
Mas a influência do mundo invisível é 1000 vezes maior do que a influência do mundo visível. Não fosse assim, não estaríamos aqui, não aguentaríamos estar aqui sem o suporte que a própria espiritualidade, nossos guias, mentores, não é? Nossos mestres nos sustentando para que pudéssemos caminhar nesse mundo com tantas essas adversidades, não é? Nos acometendo, mas caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando. Uma pessoa desperta aprendeu a honrar a si mesma, ama quem é, tem orgulho da sua trajetória, já não dá mais poder para as críticas ou julgamentos, assim como tampouco perde seu tempo julgando os demais. É o que a gente tem falado aqui. Ter orgulho de quem eu me tornei ou de quem a gente se torna na trajetória, talvez seja algo, vamos dizer, um dos elementos principais da nossa autoestima. Entender que tudo que passamos nos tornou a pessoa que somos hoje. Não é? E valorizar isso, apesar da dificuldade, apesar do sofrimento que nos acometeu no momento da passagem dessas dificuldades, mas entender que foram elas que nos tornaram a pessoa que somos hoje e agradecer a todas as pessoas que estiveram ao nosso lado, as que nos amaram, como ele disse, e as que nos despertaram, porque nos trouxeram a essas adversidades, esses sofrimentos, não é? Que fizeram com que a gente entendesse que as feridas estão aqui dentro, que são nossas e que não é o outro que coloca, são feridas que a gente traz da nossa trajetória humana e que vamos, né, carregando cada vez mais lapidadas também, curadas, né, devagarzinho, etapa por etapa, ao longo de todas as trajetórias humanas, não é? Ao longo de todas as nossas encarnações. Mas não foi aquela pessoa que colocou lá dentro, ela ativou uma ferida que já estava lá, não é? Porque estamos no final do nosso processo evolutivo na terceira dimensão. Ninguém tem nada que está sendo criado agora. É tudo um repeteco. E só o que nós temos que fazer é entender isso, entender qual é a ferida e desenvolver mecanismos para a cura. Todos têm o seu tempo e seus próprios despertadores, não é? No processo do despertar. É esse motivo que a pessoa desperta, agradece por tudo e todos que passaram por sua jornada, os que a amaram e os que a despertaram. Ela sabe que às vezes a vida vai mesmo nos chacoalhar para que despertemos para a nossa força e para o nosso poder. Só despertamos na força e no poder quando passamos por grandes adversidades. Eu diria que de todas as situações que eu já vivi, essa dos últimos anos, não é? Com a partida do meu marido, onde eu me vi sozinha, né? Sozinha comigo mesma, não sem apoio, mas sozinha comigo mesma para enfrentar os meus fantasmas. Foi o período mais difícil, mais desafiador, mas o período de maior crescimento em toda a minha trajetória nessa encarnação. Eu tenho certeza disso, porque eu pude pôr à prova todos os conhecimentos que eu tive no momento do meu despertar, no processo de emergência espiritual há 26 anos atrás. Mas a grande prova de tudo isso foi nesse momento. E fracassei em muitos pontos, tenho certeza disso, e assumi esse fracasso há pouco tempo, né? Mas retornei para o caminho, entendendo que essa prova, que foi a mais difícil e desafiadora da minha vida e que tem a ver com a minha vida passada também, que ela
me trouxe essa luz maior que eu sinto que eu estou vibrando nesse momento. Quando eu assumi que de verdade eu não fui 100% nessa prova. Talvez assumir isso me dê uma credibilidade maior junto ao plano espiritual. Ai, vou falar, vou chorar. Porque não é fazer de conta. Foi isso mesmo. E demorou para que eu enxergasse. Mas ok, cada um tem o seu tempo, o seu momento e a forma de entender aquilo que a espiritualidade coloca. Um momento, gente do céu, eu abro a torneira e depois não fecho. Mas vamos lá. É isso que traz a segurança da pessoa desperta. Não a segurança que menospreza a cautela, mas sim a segurança de quem está bem em ser quem é e que fez de si mesma um lugar de paz para se viver. Uma pessoa desperta ajuda a despertar o mundo. Fez de si mesma um lugar de paz para se viver. Exatamente o que eu falei ontem do meu ninho interno, do meu ninho físico, não é? E esse ninho tomou uma força nesse momento, a partir do momento que eu, de verdade, assumi que não fui 100% e que não estava enxergando isso e que estava só fugindo do processo de assumir a tristeza, assumir o luto e encerrar o ciclo. Encerrar o ciclo, não é? Muitas coisas aconteceram que fizeram com que eu fosse para essa finalização. E isso foi algo que talvez tenha dado o maior salto quântico nesse processo que eu estou vivendo, porque mudou radicalmente a minha energia e com certeza com isso eu vou atraindo cada vez mais as benesses, né, do nosso Criador e trazendo essa paz, essa determinação e essa plenitude que eu vivo nesse momento. E graças a Deus. Não é? É isso, gente. Vamos refletir. Esse querido Alexandre Gruber conseguiu traduzir em um único texto todos os textos que eu li nos últimos dias. Mas vamos lá. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.